Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. E aí? Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver, nem de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E a gente começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu também estou bem. Louvado seja Deus, porque nessa quinta-feira a gente está vivo, né? Tantas pessoas partiram, deixaram tudo para trás aí, né? Se prepararam tanto, investiram tanto e deixaram para trás, né? E graças a Deus, com a graça de Deus, a gente está vivo, está com saúde, ou mesmo está prostrado, mas ainda estamos aguardando uma recuperação, não é verdade? Então, hoje, interessante que a inspiração de hoje, desde madrugada que eu estava rezando meu rosário, a madrugada, e o Senhor já me impulsionava para falar a esse respeito. E hoje, quando eu vinha para cá, eu estava no trabalho e vim para casa, e foi que o Senhor me impulsionou muito mais ainda para falar com vocês a respeito dessa inspiração, né? O Evangelho de hoje, a gente começa por ele, que é a maior inspiração do mundo, né? É o Evangelho. Está lá em Marcos 10 em diante, você vai ler, é a história do cego Batimeu. Batimeu era um cego, estava à beira da estrada e ele tinha dois bens preciosos. Era a capa, onde ele se enrolava nas noites frias, e o seu cajado, o que lhe guiava para não cair nos buracos. E quando ele está sentado à beira do caminho, e Jesus vai marchando de Jerusalém para Jericó, e ele escuta aquela multidão, porque grande multidão seguia Jesus, né? Por que, missionário, eles seguiam Jesus? Primeiro, que Jesus era uma novidade teológica, era uma novidade medicinal, era uma novidade em ação, em palavra e gesto. Jesus. Você pegar, vai ler a escritura corretamente, você vai ver que antes de Jesus não teve quem fizesse o que ele fez, e depois de Jesus só se faz no nome dele. Entende isso? Antes, ninguém fez o que ele fez. E depois dele, só se faz em nome dele. Amém? Então, hoje, Batimeu, quando ele escutou aquela multidão passando, aquele ruído de gente, que era muita gente, ele pergunta, quem vai passando? E o povo diz assim, é Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Olha, Batimeu, com certeza, ele já tinha escutado falar das curas, dos milagres, das bênçãos que Jesus conseguia fazer e realizar através do seu ministério de cura e libertação. Salvação, cura e libertação. Então presta atenção nisso aí. O que acontece? Batimeu imediatamente, ele pula, fica de pé e ele toma aquela atitude que eu e você tem que tomar. É o Evangelho de hoje. É contar, clamar, pedir socorro à pessoa certa, que é Jesus de Nazaré. Jesus é a pessoa certa para salvar você e para me salvar, para te curar e para me curar. Jesus é o verdadeiro milagre na minha vida e na tua vida. Então, Batimeu, ele pula, fica de pé e grita com muita força, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos dizer junto? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas por que piedade, missionário? Naquela época, ele era cego. E hoje eu posso ser um leproso. Eu posso ter uma lepra que pode ser na minha carne, na minha convivência com as pessoas, na minha família, no meu comércio, no meu trabalho.
Qual é a lepra que eu tenho hoje que eu tenho que pedir? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então, dando continuidade agora com a expiração, pegando ainda o cego Batimeu como reflexão nessa expiração, ele gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Veja que as pessoas diziam assim, cala a boca, tu está incomodando. Veja se não é assim hoje, né? Às vezes as pessoas vão no seu veículo e vê aquela pessoa jogando água no para-brisa, tem gente com a ignorância, não, sai pra lá, não faz isso não, tá manchando meu carro, né? Tem essa lepra do apego. E Batimeu ficou de pé e gritou mais forte ainda: Jesus, filho de Davi. Vamos dizer junto? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nisso Jesus para. Você está sabendo que quando eu e você começa a clamar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, ele vem em socorro. Você sabia disso? Você tem convicção disso? Porque eu tenho. Eu tenho. Eu tenho porque para eu estar vivo hoje, eu dei 2 tiros na minha cabeça, assim, ó. Pá, 2. E para eu estar vivo hoje, foi preciso ele intervir nisso aí. Foi preciso ele chegar e me socorrer. Sabe? Então eu queria perguntar a você, você acredita no poder de Deus? Você acredita no Filho de Deus, Jesus Cristo? Você acredita na unção do Espírito Santo? Você acredita na Santa Mãe da Igreja? Você acredita na Mãe de Jesus e Nossa Senhora? Porque se você não acreditar, você é um infeliz. Se você não acreditar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Santa Mãe Igreja, em Nossa Senhora, você é um infeliz. Eu e você, se não acreditar que Deus é o nosso suporte, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Sabe? É como eu vou dizer que eu passei 25 anos fazendo exorcismo pelo meio do mundo. 25 anos eu passei. Eu atingi vários estados. Pernambuco, Alagoa, Paraíba, Goiás, e muitos estados. Sabe? E eu cheguei a ver as obras que Jesus fazia através do seu nome. E eu posso te dizer, eu como exorcista, posso te dizer, Jesus, ele é fiel na tua vida e na minha vida. Eu posso ser infiel. Eu sou infiel. Eu sou infiel. Não posso falar de você, porque eu não te conheço, não sei a tua atitude, mas eu sei de mim. Eu sou infiel. Eu sou infiel. Mas ele permanece fiel. E Batimeu, ele insistia, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nisso Jesus para e chama ele. Chama ele. E aquelas pessoas que estavam refugando ele, que estavam proibindo a sua ação de voz chegar até Jesus, foi o mesmo que disseram, levanta, ele te chama. Imediatamente, essa é aonde você deve parar para refletir. Eu tenho que deixar tudo para escutar Jesus, porque agora é a vez dele me ajudar. Eu vou escutar. E Jesus, ele pergunta para Batimeu a mesma coisa que ele vai perguntar para você e para mim. O que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero que cure uma filha minha, um filho. Ah, Senhor, eu quero que me abra uma porta de emprego. Ah, Senhor, eu quero que cure, Senhor, essa ferida que eu tenho. Senhor, tira essa mágoa do meu coração que sozinho eu não consigo. O que você precisa? Qual é a tua paralisia? Porque a dele era os olhos. E a tua, qual é? Qual é a minha paralisia? E Batimeu, ele deixou tudo que ele tinha. Era o manto e o cajado. Ele solta e vai até Jesus. Ele deixou o desapego. Você já imaginou há muitos anos que ele era 40 anos cego. Não é fácil, não.
E ele corre até junto de Jesus ali, e Jesus pergunta: o que tu quer que eu te faça? E ele responde: eu quero voltar a enxergar. Então, isso quer dizer que eu quero voltar a enxergar, isso quer dizer que essa palavra quer dizer que antes ele enxergava. Houve alguma coisa que ele parou de enxergar. Eu volto a enxergar. Meu irmão, minha irmã, aí o Senhor me incomodava me perguntando para mim: missionário, por que é com os meus filhos, sabe? Muitos homens, essa reflexão é para os homens hoje, muitos homens missionários se apega tanto às coisas desse mundo, às coisas materiais, trabalha de dia à noite e não tem tempo para nada. Trabalhar é maravilhoso. Eu amo trabalhar. Eu me sinto bem quando eu estou trabalhando, sabe? Eu sou apaixonado pelo trabalho, mas eu não sou escravo do trabalho. Você quer ver uma coisa? Eu me levanto às vezes 9 horas da manhã para começar. À tarde, depois do almoço, eu vou dormir. Depois dessa palestra, eu vou dormir. Depois que eu dormir é que eu vou voltar ao trabalho novamente. Ó, missionário, mas você tem condições de fazer? Eu não tenho condições. Eu preparei esse terreno para que isso acontecesse. Eu preparei esse terreno para que isso acontecesse. E sempre eu visando que eu não sou escravo de trabalho nenhum. Eu não sou escravo de nada. Eu tenho pecado, mas eu não sou escravo de nada. E eu queria te convidar, meu irmão. Você é homem. É para você hoje essa inspiração. Nossa, tem homem que não toma um banho, porque não tem tempo. Tem homem que não corta um cabelo, porque não tem tempo. Tem homem que as unhas dele é cheia de terra. Eu admiro as mulheres, eu tiro o chapéu para as mulheres, porque como é que uma mulher, ela dá um beijo num homem com a boca podre, com esses dentes podres na boca. Eu admiro isso. Porque a senhora pode chegar pro seu marido e dizer: homem, cria vergonha nessa cara. Tu só vai chegar perto de mim quando tu extrair essas carniças da tua boca. Porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele trabalha de dia à noite. Ele não tem tempo. De repente, ele morre. Aí tudo que ele trabalhou, o Ricardão, o bonitão, o rapazão, aí vai ter tempo. Vai ter tempo de gastar o tempo que tu não tivesse de cortar a unha, o tempo que tu não tivesse de cortar o cabelo, o tempo que tu não tivesse de comprar uma roupa para tu vestir, porque tu trabalha de dia à noite, parece um mendigo, um pedidor de esmola. Não missionário, mas porque o senhor tá. Eu não tenho nada a ver com isso, foi uma inspiração que eu recebi. Eu estou só transmitindo. Eu sou só aquele canalzinho, aquele canozinho que passa água. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Por mim você pode andar podre. Mas o Senhor, ele falava claramente para mim: mas por que o meu filho, ele não tem tempo de se cuidar, de se zelar? Hoje, graças a Deus, a tecnologia está aí, o meu filho pode se tratar melhor, pode se cuidar melhor. Mas é uns homens que é uma calça só. Ganha bem, ganha igual um médico, igual. Eu não estou falando de pinhão brabo de construção, não. Não estou falando de pinhão brabo da roça, não. Estou falando de pessoas que ganham bem. Troca de carro todo ano, mas não troca de roupa. É podre. E você tem que. Veja, Bartimeu, na mesma hora, quando Jesus chamou ele deixou aquele manto podre. E hoje o convite é para você, meu irmão, homem. Vai te cuidar, cara. Vai te cuidar. Vai te organizar nessa vida. Tu vai trabalhar o tempo todinho. Teus filhos não estão nem aí pra tu. Tua mulher não está nem aí pra tu. Tuas famílias não estão nem aí pra tu. Aí tu não te cuida, não. Porque tu vai arrumar muita coisa para quando tu morrer, servir de briga pros outros, de confusão. Tua mulher arrumar outro homem para gastar o que ele vai andar, ele vai querer camisa de marca, viu? O teu substituto vai querer andar de camisa de marca. Vai pensando que ele quer essa cueca furada, é? Ele quer aquela que tem o símbolozinho do leão. E cada uma custa de 200, 300 reais. Enquanto tem é só uma cueca. Cria vergonha, homem, na tua cara. Vai te organizar. Ah, eu é missionário, eu não tenho tempo. Então morra. Morra! Porque vai aparecer outro para gastar o que tu ajuntasse o tempo todo.
É pesado essa reflexão de hoje. É pesado eu ter que falar isso para os meus irmãos. Mas eu te digo, antes de eu conhecer Jesus, eu era um sujo assim também. Eu era barbudo, bigodudo, chapezão fedorento na cabeça, antes de eu conhecer Jesus. Aí depois que eu conheci Jesus, eu vi que o negócio é diferente. Depois que eu conheci Jesus, se ele quer que a gente se lave por dentro e por fora. E aí eu vi que as coisas que estão ao meu redor é para mim servir, o dinheiro é para mim servir. Eu tenho que ter uma cama boa para eu dormir. Eu tenho que ter do bom e do melhor para mim usar. Não é para o meu substituto quando eu morrer. Ele vai apodrecer na cadeia, rapaz. Não é consumir o que eu trabalhei tanto, não. Aí de ainda ficar para um filho, para uma filha, vai lá. Mas já imaginou? Aí vem o genro preguiçoso. Não estou dizendo que seja, mas pode acontecer. E tu trabalhando de dia à noite, besta. De dia à noite. Larga esse manto, rapaz. Jesus está te chamando, vem cá. Levanta e chega perto de Jesus e diz: se tu quer que eu quero. Ele vai dizer assim: primeiro vai tirar esses dentes todos, para tirar esse bafo de bosta da boca. Depois vai comprar um óculos, tu tá cego. Problema, né? É problema. Vai com uma tesoura e cortar essa. Não, vai ter que ser aquela maquita para cortar essa tuazinha de tanta terra que tem debaixo. E mais uma vez eu repito, uma mulher ela é corajosa. Porque se eu fosse uma mulher e meu marido fosse um imundo, rapaz, eu acho que eu dava nele. Eu batia nele. Eu acho que eu batia nele. Aquele homem com aquele suvacão cabeludo, moço, vai comprar um pacote de gilete que é 11 real, vem 7 giletes dentro. Vai, rapaz, sovaco fedorento, podre. É problema, né? Não é problema. O missionário, isso faz parte, claro que faz parte. A higienização faz parte da evangelização. Que adianta eu encontrar Jesus se encontrar comigo e eu não largar o manto podre. Aquilo que fede. Eu tenho que ser um novo homem, uma nova criatura. As pessoas têm que olhar para mim quando eu me encontrar com Jesus. As pessoas têm que falar: mas menino, aquela pessoa mudou, né? Aí vendo, antigamente era uma calça com cheiro de mijo triste. E agora, menino, tá alinhado. Bom pra comadre. O marido dela encontrou Jesus e se alinhou. Tu entende isso que eu tô falando? Quem sabe isso sirva para o teu bem? Eu, antes de encontrar Jesus, era um chapéu fedorento na cabeça, um bigodão assim, ó, parecia Sassamutema, sabe? Uma barba cheia de macarrão, de arroz, de concreto. Quando eu encontrei Jesus, primeiro eu tirei a barba, tirei aquele bigodão horrível, cortei o cabelo, me alinhei. Daqui para frente, já que eu encontrei o dono da prata e do ouro, vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu tinha condição, mas não comprava. Era uma sandalinha, um sapatinho só. Eu tinha condição, mas não comprava. E quando eu encontrei Jesus, eu digo: não, o negócio mudou. Cuidar de mim. Jesus chama você. Vem! Igual chamou o Batimeu. Pergunta para ele: Senhor. Diz para ele: Senhor, faz com que eu tire essa mentalidade de pobre, de sujo. Dá-me condições para eu me ver melhor, me enxergar melhor. Comprar um sabão bom para eu tomar um banho. Evitar tomar banho aquele sabão de barra. Nem para lavar roupa presta. Ô missionário, mas o senhor está falando isso, é para eu e você, irmão, criar vergonha e a gente ser um homem alinhado para Jesus. Não é para safadeza, não é para Jesus. Onde você chegar, as pessoas olhar para você e dizer assim: é um servo de Deus. Na ação, na moral, no vestir, no falar, sabe? Tem dia que as pessoas me atentam tanto, que dá vontade de eu morder gente. Mas eu olho para ele e começo a rir. Quando eu tô rindo aqui, conversando com você, eu tô rindo, é porque às vezes eu fico meio assim, sabe, meio tocado, aí eu começo a rir. Eu começo a rir porque eu me conheço. Eu quero te convidar hoje na inspiração de hoje. É para você, homem,
Pode ter 200 anos. E alinha para Jesus. Ele te chama. Deixa esse manto podre e fedorento. Ele vai te devolver a vista, feito devolveu para Bartimeu. Vai voltar a enxergar. E quando tu voltar a enxergar, faz uma reciclagem em você mesmo, né? Na sua língua, nos seus ouvidos, na sua presença. O missionário. E a Bíblia quer que eu seja assim, quer que você seja melhor, quer que você seja um homem de Deus. E aonde você chegar, as pessoas olhar para você. Ah, missionário, mas eu só tenho só essa camisinha. Ajeita ela. Missionário, Deus vai te dar condição de dar outra camisa. Eu lembro que quando eu comecei, eu só tinha uma camisa, uma sandália e um calção. Quando eu comecei a minha caminhada, lá atrás. Quando meu pai deixou eu sozinho nesse mundo, de repente eu tive que assumir tudo que eu não estava preparado. Mas Jesus disse assim, vem! Chama ele! Aí eu fui. Que Deus te abençoe. Pai amado, Pai querido, boa tarde. O Senhor está bem? Pai amado, que essa palavra de hoje sirva para alguém que esteja precisando ouvir. Eu não sei, Senhor, como é que ele está. Eu não sei aonde ele está. Mas que ele possa ouvir essa palavra, Senhor, e entrar no coração dele e dizer, não, eu vou me ajeitar. Eu vou me organizar, porque eu trabalho de dia à noite para eu me manter. Não é para manter a família dos outros, é para manter a minha família e me manter. Pai amado, faz com que ele volte a enxergar novamente feito fizesse o Bartimeu. E ele possa ser um homem organizado, fisicamente e espiritualmente. Eu consagro essa pessoa, esse homem, em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. E se existir alguma perseguição física ou espiritual contra a tua pessoa, que caia por terra, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pensa. Que Deus te abençoe. Fica na paz, tá? Se Jesus deixar, amanhã tem mais. Tá bom? Lembre-se, valeu o evangelho de hoje. Está no livro de Marcos 10 em diante. Jesus chamando Bartimeu. Vem, vem. E ele gritando, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos dizer? Filho de Davi, tem piedade de mim. Se as águas do mar da vida quiser te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Até amanhã.